Vamos começar agora mais uma aula de materiais de construção civil. Hoje vamos ver a determinação da composição granulométrica. É um ensaio muito importante que fornece dados muito relevantes em relação ao nosso agregado. Talvez seja um dos ensaios mais importantes que a gente faz sobre os agregados. Hoje não vamos ver do ponto de vista teórico a execução do ensaio, que vocês vão ver melhor na parte do laboratório, mas vamos introduzir esse ensaio e, mais que nada, o significado desse ensaio, dos resultados e como eles vão ser úteis, no avanço da nossa disciplina, no específico para a concretagem. Vou colocar aqui, como de costume, o vídeo do professor Grupo. Vamos relembrar que aí tem uma pequena questão de terminologia. O ensaio, como está colocado aqui, é denominado composição granulométrica por peneiramento. A peneira é o instrumento principal que a gente usa para esse ensaio. Às vezes é coloquialmente chamado de ensaio de peneiramento. Não, ensaio de composição granulométrica. E a norma de referência é essa NBR, norma brasileira, norma do Mercosul, NM 248. Mas vamos ver o vídeo do professor Grupo. Então, o ensaio de peneiramento é bem simples. Nós utilizamos uma série de peneiras normalizadas com diferentes aberturas de malha, desde a maior até as menores. A primeira coisa que nós fazemos é ordenar as peneiras desde a maior abertura até a menor, colocando o fundo por último. Nós derramamos os agregados sobre a primeira peneira e executamos o peneiramento, que pode ser de forma manual, que é bem trabalhoso, ou pode ser por meio de um agitador mecânico de peneiras, que garante melhor a homogeneidade do ensaio, além de ser muito mais fácil. A ABNT ela separa as peneiras em duas séries, a série normal e a série intermediária. Então a série normal vai de 75 mm até 0,15 mm. E a série intermediária ela aumenta a precisão da série normal, porque são colocados outros valores intermediários. Por exemplo, entre a 75 e a 37,5 nós temos a de 64 e a de 50. Quais peneiras estão faltando aqui? Você consegue deduzir? É bem simples. A série normal, a peneira posterior, ela é metade da anterior. Então, 37,5 dividido por 2, aproximadamente 19. 19 dividido por 2, 9,5. 9,5 dividido por 2, aproximadamente 4,8. 4,8 dividido por 2, 2,4, 1,2, 0,6, até a gente chegar na 0,15. Então, aqui, apenas para ilustrar, o peneiramento de uma areia, cuja massa total era de 1.000 gramas. Então, aqui a gente tem o retido na 4,8, que foram apenas 3 gramas. O retido na peneira de 2,4, a gente pode ver que o tamanho já é bem menor, foram 85 gramas. O retido na 1,2, o material já é bem mais fino, 240 gramas. E aqui o retido na peneira de 0,075 milímetros, ou 75 micrômetros. Essa peneira também é chamada de peneira 200, que no ensaio que nós realizamos foi de cerca de 50 gramas. Então, olha como variou bastante. Tinha aquele material bem grosseiro da 4,8 e esse material bem fino que ficou retido na 0,75. Aqui foi o que passou pelaquela peneira que já era bem fina e ficou retido no fundo. Agora vamos falar sobre granulometria. Então, granulometria é a proporção em massa que cada fração de tamanho representa em relação à massa total da amostra. Aqui a gente pode ver
que o que ficou retido na peneira de 4,8 mm foi apenas 5% da massa total. Já na peneira de 2,4 mm ficou retido 10%, e assim por diante, até que no fundo o que passou pela 0,75 ficou retido no fundo foi de cerca de 5%. Agora vamos ao exemplo de como se calcula a granulometria da areia. Então, aqui tem a disposição das peneiras, né, do agregado miúdo, que a gente usa desde a 4,8 até a 0,15. Então, aqui nós temos a massa retida em cada peneira. Então, depois do peneiramento, é bem simples. Nós pesamos a quantidade de material que ficou retido em cada peneira. E nós encontramos os seguintes valores, cujo total deu igual a 1.100 gramas. Então, esse é o resultado do ensaio. O interessante é a gente ver a proporção que ficou retido na peneira, e não o seu valor absoluto. Então, a porcentagem retida na peneira nada mais é do que a massa retida na peneira dividido pela massa total, e a gente multiplica por 100 apenas para dar em porcentagem. Então, aqui no primeiro caso, 0 dividido por 1.100 vezes 100, 0. 230 dividido por 1.100 vezes 100, 20,9. A gente vai fazendo isso e acha para todos os valores. 190 dividido por 1.100 vezes 100, 17,3%. Uma outra forma da gente enxergar o resultado é pela porcentagem retida acumulada, que nada mais é do que o somatório das porcentagens retidas até aquela peneira. Por exemplo, aqui na primeira peneira não tinha sido retido nada, então o somatório é só ela, 0. Na segunda peneira, tem o que seria retido na 4,8 e o retido na 2,4. Então fica 0 mais 20,9, retido acumulado igual a 20,9. Na terceira peneira, nós somamos esses três valores e vamos achar 46,4. Na quarta, a gente vê que o retido acumulado até aqui foi de 66,4% da amostra. Ou seja, 66,4% da amostra é maior do que 0,6 milímetros. Então, para a próxima peneira, achamos que o retido acumulado é igual a 82,7%. E para o último, nós achamos que é igual a 100%. Ou seja, nada passou pela 0,15, tudo ficou retido até a 0,15. Uma outra forma de nós obtermos a porcentagem retida acumulada é somando em zigue-zague. A retida acumulada numa linha, mais a porcentagem retida acumulada na linha de baixo, é igual à retida acumulada naquela linha. Esse valor aqui, por exemplo, de 46,4 é o retido acumulado até a peneira de 1,2. Ele é igual a esses três valores. Quando nós vamos calcular o retido acumulado na 0,6, nós precisaríamos somar esse valor, mais esse valor, mais esse. Só que esses três aqui já foram somados aqui. Então, basta a gente somar esse valor, que representa os 3, a esse valor aqui para a gente obter a porcentagem retida acumulada, ok? Mesma coisa, a gente soma aqui, acha esse valor. Aqui deu uma diferença, seria 82,8, mas como eu fiz as contas no Excel, ele já está arredondando, ok, pessoal? 82,7 mais 17,3, a gente acha ao final 100%. Ou seja, tudo ficou retido até 0,15. Uma outra forma que nós temos para visualizar a granometria é observar a porcentagem que passa por cada peneira. Então, porcentagem passante nada mais é do que 100%, que é o nosso todo, menos o que ficou retido acumulado até aquela peneira. Então, na primeira, ficou retido acumulado nada. Então, 100% menos 0, passou tudo, 100%. Na segunda,
100%, que era o nosso total, menos o que ficou retido até aquela peneira, que é 20,9%, a gente verifica que passou 79,1%. E assim por diante, até quando a gente chega na última, a gente vê 100%, menos 100% que ficou retido acumulado, ou seja, não passou nada pela 0,15. Ok, pessoal? Para facilitar a visualização dos resultados, é usual que nós utilizemos gráficos, né? Então, na curva granulométrica, nós podemos plotar a porcentagem que passa por cada peneira e o tamanho dos grãos. Aqui você poderia também plotar a porcentagem retida acumulada. Então tem o gráfico vermelho aqui, ele mostra a granulometria de um agregado, o gráfico azul mostra a granulometria de outro agregado e o gráfico verde de outro. É interessante notar que o tamanho dos grãos é dado em escala logarítmica. Mas por que isso? Porque se a gente colocasse em escala normal, ia ficar muito próximo a esses pontos. Aqui 0,15, 0,3, 0,6, iam ficar todos bem próximos. A gente não conseguia ter clareza na distinção dos pontos. Por isso é interessante a gente colocar em escala logarítmica. Facilita a visualização dos menores tamanhos de peneira. Ok? Existem basicamente 3 tipos de curvas granulométricas: as curvas contínuas, descontínuas e uniforme. A contínua é aquela que apresenta grãos de todos os tamanhos, desde os menores até os maiores. A descontínua é aquela que apresenta uma ausência de alguns determinados tamanhos de grãos. Aqui no gráfico a gente vê isso daí por esse patamar, essa linha horizontal aqui. O que passou na peneira 2.4 foi a mesma quantidade de material, mesma proporção de material que passou na 0,6, ou seja, não ficou retido nada aqui. Outra curva é a curva uniforme. A gente vê aqui na curva verde que a variação é muito pequena. Os grãos estão compreendidos entre 19 milímetros e 10, ou seja, são praticamente todos do mesmo tamanho. Eu pergunto para você, qual que é mais econômico? Produzir concretos com agregados mal graduados ou concretos com agregados bem graduados? A área cinza, ela representa a pasta de cimento e a área branca representa os agregados. Lembrando que o cimento é muito mais caro do que o agregado. Qual que você acha mais econômico? Aqui a gente pode ver que o segundo concreto ele apresenta menos pasta de cimento. Por quê? Porque os vazios entre os grãos maiores estão preenchidos por grãos menores. Então a gente está gastando menos pasta de cimento para revestir, para cobrir os vazios dos agregados. Então ele é mais econômico. Então agregados bem graduados geram concretos mais econômicos. Vou apresentar aqui uma curva análoga, mas um pouco diferente. A curva apresentada pelo professor Guru. Por que diferente? Porque esta é uma curva retida acumulada e não retida passante, como aquele anteriormente mostrado. Por sinal, esse formato é aquele correto de acordo com a norma vigente, NBR-NM 248. Eu vou apresentar aqui para cada dimensão aqui no eixo X, né, quanto que aquela peneira consegue acumular, ou seja, quantos grãos em percentual e massa tem uma dimensão superior a esse valor aqui, né? Então vê aqui, tipo, próximo a 10. Por sinal, isso aqui também é um gráfico logarítmico, tá? Um eixo logarítmico mais corretamente. Superior a 10, não tem nada, 0%. Vamos supor aqui estamos em 2,36, né? Já diminuiu bastante. E que temos de dimensão superior a 2,3. Ou
2,4, 3, 5, 6, por aí vai, com 10%. Vamos ver outro valor. O que temos superior a 0,6? Temos 50%. Né? Então a gente vai acumulando. Por que a gente está descendo aqui? Porque a gente imagina de ir na peneira que fica por debaixo, né? Que o fluxo, né, dos meus grãos é de cima, peneiras grandes, para baixo. Né? Então esse aqui é o nosso gráfico mais comum, né? Mas é bom também considerar, porque algumas pessoas ainda usam aquele formato mostrado pelo professor Luba. Então é bom ter também uma familiaridade com isso, que é exatamente igual, só espelhado horizontalmente. Né? Ficam válidas todas as considerações que o professor faz sobre as três diferentes distribuições. Como vocês podem observar, essa aqui é uma distribuição que foi feita no nosso laboratório e é bastante uniforme, né? No sentido que a curva é bem suave, até parece uma reta no nosso diagrama semi-logarítmico. Mostro aqui a mesma curva de antes, exatamente igual, só que, como pode observar, tem duas curvas aqui, uma em cima por laranja e uma embaixo por verde. Essas curvas representam um intervalo ótimo da minha distribuição. Ou seja, se a curva granulométrica que a gente determina, essa aqui é azul, fica dentro das duas curvas, como acontece nesse caso, quer dizer que a distribuição é ótima, uma distribuição muito boa. O nosso agregado é bem graduado, então é muito indicado para a concretagem. Né? Justamente cria aquela configuração que a gente viu antes no slide do professor Gruba, no qual tem a proporção certa de cada dimensão. Assim eu consigo ter um argamassa, um concreto resistente, porém tendo uma poupança grande daquela pasta água e cimento, considerando que o cimento é o material mais caro. A pergunta: de onde vem isso? Essas curvas estão indicadas na norma NBR 7211, que além desses valores, né, fornecem todas as características mais indicadas e também os valores que tenho que aceitar, né, no que diz respeito a todos os agregados, miúdos e graúdos que sejam, visando a concretagem. Aqui tem os dados que geraram essa curva aqui, tá? Percentual retido em cada peneira, percentual acumulada, de acordo com vocês já viram e como explicado pelo professor Bruno. Tem uma coisa importante, que é a dimensão máxima característica. O que é a dimensão máxima característica? Uma grandeza que eu posso ver com base na percentual retida, acumulada. É a dimensão da peneira na qual eu acumulo os 5% ou um valor imediatamente inferior. Agora vamos ver se tem os 5% aqui. Não tem, tá? O que é imediatamente inferior a 5%? 2%. Então vou ler aqui 4,75. 4,75 milímetros é então a dimensão máxima característica. Aquela dimensão, vou repetir a definição, que acumula 5% de massa, esse ensaio de determinação granulométrica por peneiramento, ou a percentual imediatamente inferior. Agora vamos falar sobre o módulo de finura. O módulo de finura nada mais é do que a soma das porcentagens retidas acumuladas de um agregado nas peneiras da série normal, e esse valor é dividido por 100. Então é um parâmetro bem simples que a gente pode classificar as areias em médias, grossas e finas, né? Aqui nós vemos uma areia grossa, aqui uma areia fina, que foi classificada pelo módulo de finura. É interessante você notar que quanto mais fino for o agregado, menor será o valor do módulo de finura. Então, de acordo com o módulo de finura, nós classificamos a areia em média
grossa e fina. Então, modo de finura maior do que 3,3, areia grossa. Entre 2,4 e 3,3, areia média. Menor do que 2,4, nós temos areia fina. A areia grossa é mais indicada para concreto, chapiscos, a areia média para concreto e emboço e a areia fina para camada de reboco. Vamos a um exemplo de como calcula o módulo de finura. Primeira coisa que você tem que fazer é calcular a porcentagem retida acumulada em cada peneira da série normal. Se quiser pausar o vídeo para tentar fazer, ótimo. A gente obteve as seguintes porcentagens retidas acumuladas, né? 0%, 0 mais 20 continua 20, 20 mais 30, 50, 50 mais 50, 100, 100 mais 0, 100, 100 mais 0, 100. Então, a gente obteve essas porcentagens retidas acumuladas. Logo, o somatório foi igual a 370. Nós dividimos esse valor por 100, nós obtemos o modo de finura igual a 3,7. Os grãos segregados podem ser divididos por sua forma em 3 grandes grupos: angulosos, arredondados e lamelares. Os grãos arredondados são aqueles que não apresentam vértices bem definidos. Como exemplos, os cascalhos, que devido ao atrito com a rolagem no fundo do rio, esses grãos eles perdem as suas arestas, eles ficam arredondados. Já grãos angulosos, eles possuem arestas bem definidas. Como exemplo, nós temos a maioria das rochas britadas. Já os grãos lamelares, eles têm uma dimensão com espessura muito menor do que as outras duas. Então, qual é melhor para o concreto? Utilização de grãos lamelares ou arredondados? Então, aqui a gente tem um exemplo de grão arredondado, e aqui com o mesmo volume a gente tem vários grãos lamelares, né? Que a espessura dele é muito menor do que a largura e do que o comprimento. Qual que você acha melhor para o concreto? São os grãos arredondados. Por quê? Porque eles facilitam a trabalhabilidade do concreto. Um grão rola mais facilmente pelo outro e é mais fácil de misturar, de lançar e de trabalhar com esse material. Já os grãos lamelares, eles demandam uma quantidade muito maior de pasta de cimento para revestir suas áreas, né? Do that. Let's do it.